Os homens-leão de Tsavo não são apenas feras selvagens, mas predadores com uma inteligência sinistra que caçaram humanos por esporte, transformando-se em fantasmas que ainda assombram as planícies. E é nas profundezas do Parque Nacional Tsavo Leste, um lugar de beleza selvagem e história sangrenta, que o terror se revela. Diário de campo, entrada de 10 de maio. Chegamos à reserva de Tsavo Leste, no Quênia. Minha pesquisa sobre o comportamento predatório de grandes felinos avança. A densidade populacional de leões é impressionante. Os guias locais, no entanto, parecem estranhamente evasivos ao falar sobre os incidentes de 1898, quando leões sem juba aterrorizaram os trabalhadores da ferrovia. Eles murmuram sobre espíritos da savana e maldições antigas. Puro folclore, claro, mas o silêncio deles é intrigante. A doutora Evelyn Reed, uma zoóloga renomada e especialista em comportamento animal, era uma mulher de ciência, cética por natureza. Ela havia dedicado sua vida a desvendar os mistérios da natureza com lógica e dados. Seu assistente, Juma, um jovem queniano da tribo Kamba, estava visivelmente inquieto. Ele havia crescido com as lendas dos homens leão de Tsavo, sobre bestas sem juba que não caçavam por fome, mas por um prazer macabro, e que dizem eram espíritos malignos que habitavam corpos de leões. Os primeiros dias da expedição transcorreram sem maiores problemas, apesar do calor escaldante e da poeira que cobria tudo. A equipe de Evelyn instalou armadilhas fotográficas e começou a monitorar os grupos de leões, mas Juma se tornava cada vez mais apreensivo. Ele sentia uma presença na savana, um cheiro de sangue velho e medo que o fazia tremer. Ele ouvia sussurros no vento seco, vozes que pareciam zombar dele, vindas das profundezas do matagal. Evelyn tentava ignorar, atribuindo à sua própria imaginação a pressão do trabalho e as lendas que a perseguiam desde a infância, ouvidas nos livros de aventura. Mas os fenômenos se intensificaram. Ferramentas desapareciam de seus acampamentos. As fogueiras, mesmo bem acesas, pareciam não afastar a escuridão que vinha da savana densa. À noite, ela começou a ouvir um som peculiar, um tipo de respiração arrastada, quase humana, vinda de perto de sua barraca. Uma madrugada, Evelyn foi despertada por um cheiro forte e enjoativo. Suor, sangue e algo mais, indescritível, que a fez sentir náuseas. Ela se levantou, acendeu sua lanterna e viu marcas enormes, como patas de leão gigantescas, recém-formadas na areia, perto de sua barraca. Elas levavam diretamente para um matagal. Um arrepio gélido percorreu sua espinha. Juma estava certo. A tensão no acampamento cresceu. Os guias locais estavam aterrorizados, falando de sacrifícios para apaziguar os espíritos dos caçadores. Evelyn, porém, tentava manter sua postura científica, atribuindo os eventos a leões selvagens ou ao estresse da expedição. Mas a dúvida, como uma videira venenosa, começava a enroscar-se em sua mente. Uma tarde, enquanto Evelyn investigava um dos locais das armadilhas fotográficas, ela ouviu um grito vindo do acampamento. Ela correu, o coração batendo forte. Um dos cozinheiros estava caído no chão, em convulsões, com um olhar de pânico nos olhos. Ele apontava para o horizonte,
Os olhos dele, me observando. O cozinheiro morreu horas depois, sem explicação aparente. A causa oficial foi malária fulminante, mas Evelyn sabia que algo mais estava acontecendo. Ela começou a sentir-se observada constantemente, mesmo quando estava sozinha em sua barraca. Os sussurros no vento seco se tornaram mais claros, com palavras que pareciam dançar no limiar de sua audição, em uma língua antiga e esquecida. Evelyn tentou confrontar Juma. Ele apenas assentiu, os olhos fixos na linha do horizonte. Eles estão com raiva, doutora. Você os incomodou. Eles não gostam que mexam em seu território. Eles querem um preço. As palavras de Juma, antes vistas como superstição, agora soavam como um aviso sombrio e real. Evelyn começou a ter pesadelos vívidos. Sonhava com leões sem juba, com olhos vermelhos brilhantes, rastejando para fora das sombras, suas garras enormes estendidas para ela. Ela via figuras humanas emaciadas e desfiguradas, misturadas aos leões, todas com os mesmos olhos flamejantes, arrastando-a para a escuridão. A dúvida sobre sua própria sanidade a corroía. Estava o cansaço a levando à loucura, ou a lenda era mais real do que ela podia aceitar? Uma noite, Evelyn estava sozinha, incapaz de dormir. O cheiro de decomposição e suor era forte. Ela ouviu o som de algo grande se arrastando, bem perto de sua barraca. Ela pegou sua lanterna e, em um impulso de desespero, rastejou para fora da barraca. Ela precisava de respostas. Ao rastejar para fora, a atmosfera se tornou opressiva. O ar estava gelado, apesar do calor da noite. Os sussurros se transformaram em uma cacofonia de vozes, todas murmurando o mesmo: o preço, o preço. O matagal ao redor de seu acampamento parecia se contorcer, como se estivesse vivo. Então, ela viu, não um leão, mas duas figuras, leões enormes, sem juba, mas com uma inteligência aterrorizante em seus olhos vermelhos, e no meio deles, como se fossem uma sombra, uma figura humanoide, esguia, com garras afiadas e uma boca que se abria em um sorriso malicioso. Era o Homem-Leão de Tsavo. Não uma lenda, mas uma realidade que transcendia a compreensão. As figuras se viraram lentamente, seus olhos fixos em Evelyn. O cheiro de morte e sangue a envolveu. As vozes, agora um rosnado grave, preencheram sua mente. Você viu nosso segredo. Agora você deve pagar o preço. O que aconteceu em seguida é incerto. O acampamento foi encontrado abandonado dias depois. As barracas estavam rasgadas, os equipamentos espalhados, e a savana ao redor parecia ainda mais vazia, silenciosa. A única coisa intacta era o gravador de voz de Evelyn, deixado cuidadosamente na areia. A última gravação de Evelyn, além de um chiado aterrorizante, continha uma voz, não a dela, uma voz gutural, distorcida, que repetia incansavelmente: o preço, e por vezes um rugido sutil, quase inaudível, que parecia ser a própria voz de Evelyn, misturada ao som da savana. Até hoje, a região de Tsavo Leste permanece um lugar onde poucos se atrevem a acampar em áreas isoladas. Dizem que, nas noites sem lua, quando o vento uiva pelas planícies, ainda se pode ouvir os rosnados e os sussurros dos homens-leão, caçando mais uma alma perdida para seu reino de sombras. E o cheiro de sangue e medo paira no ar, um lembretes
você faria se encontrasse algo que não pode ser explicado? Algo que exige um sacrifício?